Olha só o que começa a movimentar os bastidores de Brasília, porque uma nova configuração política envolvendo o Centrão está ganhando força. E o impacto disso pode mudar completamente o jogo para 2026. Segundo análises recentes divulgadas pela revista Oeste, o chamado Novo Centrão começa a ocupar ainda mais espaço dentro da política nacional. E isso acontece justamente num momento em que o governo Lula enfrenta desgaste crescente, queda de popularidade e dificuldade para recuperar apoio em setores importantes da população. Só que o ponto mais interessante dessa história é outro. Parte da direita também começou a entrar nesse debate de forma muito mais intensa. E aí o nome de Eduardo Bolsonaro aparece várias vezes nesse cenário. Porque dentro do bolsonarismo existe uma preocupação clara com alianças políticas consideradas excessivamente pragmáticas. A ala mais ideológica da direita teme que certos acordos acabem enfraquecendo pautas conservadoras em troca apenas de espaço político e governabilidade. Eduardo Bolsonaro virou um dos nomes mais associados justamente a essa linha mais dura, contra o sistema tradicional de articulação política de Brasília. Enquanto isso, o Centrão continua funcionando da maneira que sempre funcionou, buscando espaço, influência, ministérios, cargos e força dentro do Congresso. E isso independe muitas vezes de ideologia. O foco principal costuma ser sobrevivência política e controle de poder. O problema é que esse tipo de articulação acaba gerando tensão tanto na esquerda quanto na direita. De um lado, setores ligados ao PT criticam a dependência crescente do governo Lula em relação ao Centrão, porque durante anos o discurso petista atacou exatamente esse modelo político baseado em negociações de bastidor. Do outro lado, parte da direita teme repetir erros antigos, entrando em alianças que podem diluir pautas conservadoras e enfraquecer a identidade ideológica do movimento. E é aí que Eduardo Bolsonaro começa a ganhar relevância nesse debate, porque ele representa justamente uma ala que tenta manter um discurso mais combativo contra o establishment político tradicional de Brasília. Um discurso que rejeita acordos vistos como fisiológicos ou excessivamente pragmáticos. Só que existe um detalhe importante. Política em Brasília quase sempre funciona na base da composição. E aí surge o conflito. Até que ponto é possível governar sem alianças amplas? E até que ponto essas alianças acabam descaracterizando o próprio projeto político? Enquanto isso, Lula continua precisando cada vez mais do apoio do Centrão para manter estabilidade no Congresso. E quanto maior fica essa dependência, maior também tende a ser o poder desses grupos dentro do governo. Na prática, começa a surgir uma sensação curiosa nos bastidores, a de que o presidente vai ficando cada vez mais refém da própria base política que mantém ele no poder, e isso pode criar um cenário extremamente complicado mais para frente. Porque se a popularidade continuar caindo, o Centrão historicamente tende a se afastar rapidamente de governos enfraquecidos. Ao mesmo tempo, setores da direita tentam evitar divisões internas, justamente para chegar fortes em 2026. E é por isso que nomes como Eduardo Bolsonaro acabam entrando tanto nessa discussão sobre alianças, Centrão e futuro político do país. No fundo, a grande pergunta que começa a surgir é a seguinte: quem realmente vai controlar o jogo político brasileiro nos próximos anos? O governo? O Centrão? Ou os grupos ideológicos que tentam puxar o debate para lados completamente diferentes? Porque dependendo de como essas forças se reorganizarem, o cenário político brasileiro pode mudar muito mais rápido do que parece.